Olá, preciosidade, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor Jesus ele te abençoe e derrame infinitas bênçãos sobre a sua vida. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu decorei essa casinha da Polly, e já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu montei. Eu vou fazer decorações para deixar essa casinha ainda mais bonitinha. Primeira coisa que eu fiz foi colocar um colchão e um lençol nessas caminhas, no caso na cama e no bercinho. Peguei um pedacinho de feltro, cortei 2 vezes o mesmo tamanho para ficar grossinho, colei e logo em seguida peguei um pedacinho de tecido. Aqui eu estou utilizando um pedaço de tricoline que eu já tenho aqui em casa, mas você pode utilizar o tecido da tua preferência. Essa decoração é ótima porque você vai utilizar retalhos. E deixa eu te mostrar como foi que eu fiz. Peguei o feltro, centralizei no pedacinho de tricoline, deixei 1 centímetro ao redor de toda a lateral e depois colei. Para fazer o acabamento do outro lado, porque eu quero que ele fique 2 lados, caso minha filha ela queira trocar de lado e fazer como se fosse 2 lençóis, eu vou utilizar um pedacinho de fita de gorgurão. Pode ser cetim também, na realidade o cetim é mais molinha, facilita bem mais. E para colar eu fiz desse jeito, como o colchão ele é menor do que a fita, então eu cortei e depois queimei. Porque se você não queimar, a fita ela vai começar a desfiar. A gente não quer que isso aconteça, até porque a criança vai ficar movimentando muito isso. E olha só como ficou legal, você dá para usar dos 2 lados. E logo em seguida eu vou fazer o travesseiro. Vou te adiantar que eu vou fazer todas as almofadas seguindo esse mesmo princípio. Peguei 2 pedacinhos de feltro, aqui eu peguei só um, mas se você quiser recortar 2 quadradinhos, funciona também. Vou colar 3 lados, estou utilizando cola quente, mas você pode utilizar cola de tecido se você tiver. Vou preencher o espacinho que ficou com algodão e vou colar. A cola quente é muito boa porque você já vai colando, já vai secando, já vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Já a cola de tecido você espera um pouco até ela secar por completo. E agora eu vou fazer o colchão do berço. Aqui eu fiz diferente. Coloquei o feltro do mesmo jeitinho, porém na hora de colar eu colei diferente e achei mais fácil. Primeiro eu colei no sentido do comprimento os 2 lados e depois eu uni os lados menores. Desse jeito o acabamento ficou bem melhor. Novamente coloquei um pedacinho de fita de gorgurão. Essas cores foi minha filha que escolheu. Aí aqui eu fui colando e cortando sem esquecer de queimar, porque senão desfia. Se você não quiser utilizar fita, você pode utilizar o próprio tecido. E me diz aí se você está gostando do vídeo. Se sim, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Toda semana tem vídeo novo, eu sempre faço eles com muito carinho. Então se você quer me acompanhar mais de perto, já se inscreve e vem fazer parte dessa família. Vai ser um prazer imenso ter você por aqui. E agora eu vou fazer o outro travesseirinho, mostrando outra possibilidade de você encapar esse travesseiro. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o colchão do berço. Até porque, como eu já falei, eu achei bem mais fácil. Só que na parte de trás, diferente da fita, eu vou utilizar o próprio tecido. E para fazer isso, você tem que fazer o acabamento em todas as laterais. Aqui você vai colando e vai medindo para ver o pedacinho que se encaixa perfeitamente. Já vou te adiantar que eu estou realizando um sonho de criança, porque sonhei muito em ter uma casinha minúscula desse jeito, com essas decorações muito fofinhas. E depois que você terminar de colar o fundo, eu vou te mostrar outra possibilidade de você encapar os travesseiros e almofadas da tua casinha. E deixa eu te mostrar uma dica que eu faço sempre que a minha cola quente ela vai acabando. Coloco um pinguinho de cola quente na cola quente que eu vou utilizar na nova e colo na que está acabando, desse jeito bastante, não fica caindo. Dessa vez eu cortei um pedaço bem maior e um dos lados está bem maior do que o outro, se você observar. E nesse daqui eu colei primeiro as laterais, depois colei o pedacinho menor e por fim colei o pedacinho maior. Desse jeito você não vai precisar colar tecido sobre tecido, fazendo o acabamento do anterior. Aí agora você escolhe qual é o melhor para você e vai fazendo. Eu fiz 4 almofadas para os sofás e 2 travesseiros, um para o berço e um para a cama. Agora deixa eu te mostrar como foi que eu fiz a toalha de mesa. Já que a minha mesa é redonda, eu peguei o tecido, um quadrado, dobrei em 4 lados, até ficar essa espécie de triângulo. Depois posicionei no centro, vi o tamanhozinho que eu queria e recortei na circunferência. Desse jeito ficou um godê, a toalha de mesa ficou linda e maravilhosa. Peguei uma lonita de pelúcia muito fofinha para fazer os tapetes. Aqui não tem medida, você corta o tamanho que você quiser. Vou colocar um tapete na sala
um no banheiro e um no quarto. Com essa lonita de pelúcia é bem mais fácil, mas se você não tiver ela, você pode utilizar um tecidozinho da tua preferência. E deixa eu te mostrar como eu fiz o tapete do quarto do bebê com o tecido que eu tinha aqui em casa. Peguei um pedacinho de tricoline, novamente utilizei o feltro para deixar mais firme. Recortei o tamanho que eu queria. O quarto do bebê ele é pequenininho, mas eu quis um tapete bem grandão para cobrir ele quase por completo. E esse tapete é bem simples de fazer, você só precisa recortar e colar os tecidos. Se for tricoline, eu te aconselho a colar o acabamento, porque com o tempo ele vai desfiando. E se for um tecido que não desfia, você pode queimar com mais facilidade, tipo cetim. E se o teu tecido não desfia de jeito nenhum, melhor ainda, você só precisa recortar. Agora eu vou recortar do tamanho que eu quero. Eu gostei muito dessa estampa porque eu acho que vai combinar muito com o quarto infantil. Aqui eu queimei um pouco para o feltro não ficar desfiando. E vamos para o próximo item de decoração da nossa casinha, que é as cortinas. Vou colocar a cortina no quarto do bebê, porque é como se fosse na varanda, na realidade. É o único espaço que sobra para colocar o berço. E como eu não quero deixar essa criança no relento, eu resolvi fazer uma cortina. Estou utilizando organza cristal brilhante. Era um pedacinho de tecido que eu já tinha aqui em casa. Recortei o tamanho que eu precisava. A cortina da lateral vai se movimentar. A cortina do fundo não vai se movimentar. Eu vou colar na casinha. E para fazer o encaixe, eu vou utilizar a cola quente. Vou passar um fiozinho de cola para deixar o espaçozinho de passar o fio. Depois eu vou posicionando na casinha até ver o tamanho ideal. Se você quiser, você pode fazer uma cortina inteira, partir a cortina em dois, ou apenas recortar um pedacinho da cortina e colocar 2 lacinhos nas laterais. Depois eu vi que eu tinha recortado um tamanho bem maior do que eu necessitava, então eu fui recortando até dar certinho. Para finalizar, eu queimei as laterais do organza com o isqueiro, porque é um tecido que desfia muito. Por fim, colei essas 2 tirinhas da fitinha de cetim, um em cada lado da varanda, e pronto, a cortina já está pronta. E agora eu vou fazer uma vassoura e uma pá para a nossa casinha. E para fazer a vassoura eu vou precisar de uma escova de dente. Quanto mais macia as cerdas, melhor, porque dá para a criança fingir que está varrendo de verdade. Retirei uma quantidade, vou precisar também de um pedacinho de massinha de biscuit e um canudo. Aqui eu estou utilizando um canudinho de pirulito. E vou empurrando essas cerdas na vassourinha do jeito que eu estou mostrando, até ficar a quantidade que você quiser. Aqui é a parte que dá mais trabalho de todo esse processo, porque você precisa ter um pouco de paciência. Para finalizar a vassourinha, você vai esperar ela secar. Dá um pouquinho de trabalho, porém fica um trabalho muito mimoso, fica parecendo uma vassourinha de verdade. Aqui a minha vassoura já secou, olha só como fica uma gracinha. E se você observar, essa partezinha vai ficar soltando. E para isso não acontecer, vou utilizar cola tudo. Depois que ela fixar bem, eu vou vir com um pedacinho de massinha de biscuit novamente e cobrir até ficar parecendo uma vassoura de verdade. E para alisar a massinha mole com a massinha dura, você vai passando um pouquinho de água e o acabamento vai ficando perfeito. Aqui é só questão de paciência e de capricho, que ela vai ficar uma lindeza. E agora nós iremos fazer a pá. Com a massinha na mesma cor da vassoura, eu vou fazer desse jeitinho que eu estou mostrando aqui. Primeiro eu fiz um círculo, depois eu achatei. Depois eu vou juntar 2 ladinhos desse círculo. Marquei onde eu quero, juntei. Olha só como é fácil. Retirei a bordinha do círculo para ficar retinho e fui pressionando com o dedo até ficar bem fininho. Afinal, essa pá e essa vassoura, elas têm que funcionar. Depois fui fazendo o acabamento desse jeitinho que eu estou mostrando, encaixando, coloquei cola tudo para fixar, depois fui fazendo o acabamento na lateral. E vou te confessar que ficou parecendo muito uma pá de verdade. Agora é só esperar as 2 secar. Eu posicionei a pá de um jeitinho que ela secasse e já ficasse em pé quando a criança for utilizar. Olha só que capricho! E agora nós iremos para a parte da decoração da cozinha, que no caso é a mesa e as comidas. Eu fiz a toalha de mesa, mas no final eu optei por não colocar. Por quê? Porque eu vou colar todas as pecinhas na mesinha.
E com a toalha de mesa isso não ia funcionar. Primeiro eu vou fazer um bolo. Retirei o pedacinho de uma seringa para fazer a tábua do bolo. Depois separei 5 bolinhas de massinha de biscuit na cor que você quiser. Aqui eu estou utilizando a marrom para simular massa de chocolate e a rosa para simular o recheio de morango. As bolinhas têm que ser aproximadamente do mesmo tamanho. Espremi com a própria forminha e fui pressionando desse jeito. No final eu vi que 2 massinhas e um recheio já estava o suficiente. Então eu utilizei a outra massinha e espremi bem fininha para fazer uma pizza. Esperei essa massinha secar por completo. Enquanto isso vou decorando o bolo. Fiz bolinhas para colocar como se fosse brigadeiro em cima do nosso bolo. Lembrando que eu vou colar todas essas partes. Aqui em casa tem uma bebezinha, então não é interessante ter essas coisinhas muito minúsculas pelo chão. Por isso eu vou colar tudo para não ficar nada solto por aí. E eu colo sempre, depois que a massinha já estiver seca, com cola tudo. O biscuit ele cola muito bem com cola tudo, depois que a massa está seca. E enquanto a massa está mole, você pode colar com água ou cola branca. Peguei a tinta marrom para fazer como se fosse a calda do bolo caindo. E aqui é a opção de gosto. Se você quiser, você pode brincar com as cores e fazer do jeitinho que você quiser. Eu tô achando que tá ficando muito realista essas miniaturas. Agora eu vou fazer decorações da mesa. Vou fazer os pratinhos, uma jarra. E tudo isso você pode fazer soltando a tua imaginação. Pode chamar a criança para participar, porque é um momento muito gostoso. E para fazer o prato, eu peguei algumas bolinhas, pressionei contra o boleador e ficou parecendo um pratinho realmente. Uma observação é que quando a massa de biscuit ela seca, ela dá uma encolhida, pouquinha coisa, mas se você fizer coisas muito minúsculas, quando secar vai ficar ainda mais pequeno. Repeti esse processo 4 vezes e agora eu vou te mostrar como eu fiz o cupcake. Fiz uma bolinha, depois dei uma achatadinha de leve para ficar retinho onde vai a cobertura desse bolinho. Depois fiz uma tirinha com a massinha de biscuit na cor que você quiser e fui colando desse jeito. Estou colando com água, aqui é questão de capricho e cuidado. Você vai, com delicadeza, você vai conseguindo colar. Se necessário, vá utilizando um canudo, um palito de dente, alguma coisa para te auxiliar caso você não tenha essas ferramentas. Terminou, achou que o teu cupcake ele está no tamanho certo, você com a unha mesmo você consegue recortar. Se você não tiver unha grande o suficiente, uma tesoura resolve isso. Lembra nossa pizza que estava secando? Peguei um pedacinho da massinha azul, abri ela maior do que a pizza para fazer como se fosse o prato da pizza. Pressionei a lateral dela para fazer algumas bolinhas. Com a tinta de tecido eu fui fazendo essa decoração como se fosse o queijo da pizza. E com outra tinta, depois que a tinta de tecido secar, eu vou colocando bolinhas como se fosse calabresa. Agora eu vou fazer as panelinhas. Peguei aquele recipiente de comprimido, o maior que você tiver, para fazer as panelas. Fiz um recorte desse jeito que eu estou mostrando, recortei a lateral e deixei o cabinho. Feito isso, pintei com esmalte na cor que você quiser. Eu pintei por dentro e pintei o cabinho. Se você quiser, você pode pintar por fora. Depois que isso aqui secar, eu vou colocar alguns pedacinhos de massinha dentro e vou colar com cola tudo para simular como se fosse um arrozinho, um macarrão, alguma coisinha desse jeito. Lembrando de colar sempre, porque senão, como é muito minúsculo, quando a criança for brincar, tem grande chance dela perder e nem perceber. As bonequinhas que eu utilizei nessa casa, eu já tinha feito há algum tempo, porém, para achar boneca em miniatura é bem mais fácil do que a decoração. E olha só o resultado dos nossos trabalhos. Eu achei que ficou incrível, ficou muito mimoso, mas eu quero saber a tua opinião, o que você achou de tudo isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado, que eu tenha acrescentado algo na tua vida. E nunca esqueça do mais importante de tudo isso, o quanto precioso você é para o Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.